E como que foi, irmã Vera, a experiência? Como que a irmã sentiu, assim, que Deus estava te chamando para um compromisso maior? Jeane, a minha vida assim sempre foi, desde a minha adolescência, acompanhando o meu esposo hoje, o pastor Edilson, porque comecei bem cedo a minha jornada. Então, nós começamos a namorar. Eu falo isso que não é para as adolescentes de hoje, nem para as jovens de hoje, mas eu era adolescente quando nós começamos a namorar. Então, o Senhor preparou isso, eu digo para as meninas. Isso foi para a irmã Vera, está no meu livro também. Irmã Vera, qual era a idade de vocês? Não é para vocês. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar. Pais, tampe os ouvidos aí dos seus filhos. Mas isso Ainda foi bem, em 1900. ainda bem que a Camille está na salinha do lado ali. Não, mas isso foi em 1984, já fazem 37 anos, já passou um pouquinho. Então... E o pai era pernambucano, né? Mas meu pai foi uma bênção na vida do Edilson, porque tinha ele como um filhão. Acreditou no Edilson. O pernambucano para liberar a filha para... Eu sou nordestino, né? Eu sou da Bahia. E o nordestino, para liberar a filha para namorar assim tão cedo, tem que confiar mesmo, né? Tem que confiar. Mas quando confia de verdade. É verdade. Então, e sempre nós envolvidos na obra, porque eu tinha um sonho desde criança. Meu sonho, Jane, era ser cantora. Eu queria ser cantora, então eu cantava e o Edilson me acompanhava, os hinos que eu cantava. Então eu achei que eu ia ser mais fácil para gravar. Na época, um compacto, que eu falava de 2 faixas de cada lado. Mas o Senhor assim foi nos encaminhando. Então nós namoramos, noivamos, nos casamos e sempre na liderança de jovens, no conjunto vocal, ele como maestro. Depois ele foi desenvolvendo a direção de jovens, chegou ao MADSE. Mas um dia Deus falou comigo. Eu estava junto com a minha irmã, que hoje ela é esposa do pastor Gisrael, ali na congregação do Fazendinha. A Sara Menezes estava falando ali, ela congrega lá, dirigente do Círculo de Oração. Então, um dia Deus usou uma irmã comigo, era em um trabalho de Círculo de Oração na congregação do Capão Raso, e naquele momento ela perguntou para mim: você faz alguma coisa na igreja? Você lidera? Então, eu era esposa do dirigente da mocidade. Então, para mim, eu já estava em uma obra, um serviço, né? Um compromisso, um trabalho que estava aprendendo. E, de repente, ela disse assim: mas Deus vai te usar ainda em uma liderança. E com a minha irmã, a Joselita, falou para ela assim: e você vai receber um presente. E a Joselita logo começou a cantar. E eu brinquei com ela depois: será que algum dia eu vou reger coral do Círculo de Oração? Foi assim que veio na imaginação, porque quando Deus fala conosco, às vezes nós assim ficamos sonhando como vai ser, como vai acontecer as promessas de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Se passaram 6 anos e concluí o chamado da liderança, a qual eu completei no mês de agosto do ano passado, 20 anos de líder do Círculo de Oração. Uau! Que nós temos o pastor Antônio Gonçalves de Assis, que na época era o nosso pastor dirigente da congregação. Foi muito corajoso, está no livro, foi muito corajoso e falou com o Edilson, porque na época nós tínhamos um comércio de panificadora. Eu, assim, tinha me administrado com funcionários para que eu pudesse exercer alguma coisa mais na igreja, participar do Círculo de Oração, porque desde pequena minha mãe me levava e eu sempre tive um sonho, sempre de estar participando, cantando. Então, como meu sonho era de cantar, não me preocupei tanto com liderança. E passou um tempinho e Deus me colocou na liderança do Círculo de Oração. Que maravilha. E assim foi uma das experiências muito especial na minha vida. Mas esse foi o seu primeiro encontro com Cristo que despertou a senhora para algo maior? O meu encontro com Cristo desde pequenininha, porque meu sonho era sempre cantar. Mas aos 6 anos de idade, tinha campanha na igreja lá em Paranaguá, porque nós morávamos em Paranaguá, e na congregação de Vila Paranaguá
sempre tinha campanhas para batismo com o Espírito Santo. Sim. E minha mãe fez um propósito para ela receber o batismo com o Espírito Santo. Mas antes dela receber o batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus me batizou. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Foi um encontro muito especial que eu tive com Deus na minha infância. Foi o batismo com o Espírito Santo, e a partir dali eu sempre me dediquei e até me adiantei para batizar nas águas, porque eu sempre queria mais esse encontro com Deus na minha vida. Como é que foi esse momento do batismo com o Espírito Santo da senhora? Para mim foi muito especial, é algo que eu tenho na minha memória que nunca mais saiu. É aquele momento, eu abraçada com uma outra jovem, o Senhor já recolheu, a Tereza, ela, abraçado com ela, eu dentro de mim, mesmo na minha infância, eu queria também falar. E eu lembro que minha mãe me levou para casa meio carregada, as poucas lembranças que eu tenho, mas aquele momento de receber a alegria do Espírito Santo de Deus na minha vida, nunca saiu. Então, sempre me traz à memória, eu lembro aquele momento abraçada com a irmã Tereza, que era bem mais velha que eu. Naquela época ela devia ter uns 15 anos, eu tinha apenas 6 anos de idade, mas eu queria falar, então eu ficava clamando, e de repente o Senhor me encheu e me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. É algo que a gente nunca mais esquece, né? E com menos de 12 anos eu pedi o batismo. Só batizava com 12, né? Mas eu pedi o batismo nas águas, porque eu queria participar, porque na época não participava em conjunto vocal, nem de adolescentes, porque até mesmo era jovens, crianças e jovens, e círculo de oração. Eram os departamentos que sempre eram administrados pela igreja, e o meu sonho era estar cantando no conjunto vocal e muito mais. Então, cada vez eu me aplicava mais. E eu tinha o meu pai, né, que ele sempre me levava nos pontos de pregações, depois que viemos embora para Curitiba. E assim fui me dedicando até que eu conheci o Edilson, que não demorou muito. E assim nós fomos desenvolvendo, e o meu desejo sempre era estar fazendo a obra de Deus. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.